remorso. Olavo Bilac. Às vezes uma dor me desespera, nestas ânsias e dúvidas em que ando. Cismo e padeço neste outono, quando calculo que perdi na primavera. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. O hospital lança campanha para arrecadar fundos para a reforma de ala. Você também vai ver nesta edição. Semáforo do cruzamento entre a Avenida de Silo e a Rua Riachuelo entra em operação. E pregão define os postos que irão oferecer combustível mais barato para o abastecimento de frota da Prefeitura. Tem trazido bastante economia para o município. E como nós fazemos para os outros materiais da Prefeitura, nós fizemos também para o combustível. Olá, hoje é sexta-feira, dia 9 de março de 2007. E este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. O prefeito José Maria de Araújo Júnior prorrogou ontem a intervenção no Hospital Santa Bárbara por mais 6 meses. A equipe de intervenção do hospital entregou nesta sexta-feira a reforma da ala pediátrica, que atende normas da vigilância em saúde. A pediatria conta com 19 leitos, 6 quartos e área de recreação infantil. Durante a entrega da obra, foi anunciada a campanha que visa angariar fundos para a reforma da ala 1, chamada de enfermaria, com custo estimado em R$250 mil. A ala possui 46 leitos e 18 quartos e nesta primeira etapa serão reformados 3 quartos, o expurgo, o local de descarte de material utilizado pelo paciente e também um posto de enfermagem. O serviço consiste na troca de piso, revestimento de parede, revisão da parte elétrica e hidráulica, reforma do banheiro e pintura. O objetivo de fazer a reforma em etapas é evitar qualquer tipo de transtorno, principalmente aos pacientes. O telefone para colaborações para a campanha é o 3499-1855. As doações podem ser feitas através do Banco Banespa, agência 0210, conta corrente 13002221, dígito 6. Mais detalhes sobre este assunto você acompanha na edição de segunda-feira. O semáforo instalado no cruzamento da Avenida de Silo com a Rua Riachuelo entrou hoje em operação. A instalação do equipamento foi feita após um estudo do Departamento de Trânsito da Prefeitura que constatou que o fluxo de veículos aumentou consideravelmente e que apenas a sinalização de pare na Rua Riachuelo não era o suficiente, provocando longas filas, principalmente no horário de pico. Com a implantação do equipamento, a Rua Inácio Antônio passa a ter mão de direção invertida no trecho entre a Avenida de Silo e a Rua Paulo de Moraes. O trecho que tem sentido bairro-centro, com inversão, dará à via apenas um sentido de direção. A mudança tem como objetivo melhorar o trânsito no local. A empresa Terra Bela Construções Limitada e a construtora Novo Mundo Empreendimentos Limitada, contratadas por meio de licitação para o serviço de construção de calçadas e sarjetões em vias públicas, iniciaram os trabalhos esta semana. No total, serão construídos 20 mil metros quadrados de calçadas de concreto para melhorar o passeio público e 5 mil metros de sarjetões nos cruzamentos de vias para facilitar o escoamento de águas pluviais. Os locais que receberão o serviço foram selecionados pela Secretaria Municipal de Obras, de acordo com uma lista de prioridades. As obras tiveram início nas ruas da Benignidade, no bairro Vista Alegre, e Sebastião de Paula Coelho, no Parque Rochelle. O valor pago a cada empresa para a execução do serviço será de R$200 mil para a construção de calçadas e R$211 mil para a construção de sarjetões.
As empresas irão executar os 2 tipos de construção, com a divisão de 50% do trabalho para cada uma delas. E a Prefeitura de Santa Bárbara promoveu nesta sexta-feira o curso de capacitação e atualização para ACDs, os auxiliares de consultório dentário da rede pública e particular. No período da manhã, cerca de 20 auxiliares assistiram a palestra sobre biossegurança em ambiente odontológico e limpeza e procedimentos para desinfecção de moldagem, ministrada pelo cirurgião dentista e fiscal sanitário Magno Antônio Baldin. Ao todo, o curso recebeu 58 inscrições. O evento foi dividido em 2 períodos, manhã e tarde, e é uma iniciativa do Departamento de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde. E a Prefeitura de Santa Bárbara registrou 4 casos de dengue no Jardim Europa. São todos casos autóctones, adquiridos no município, e com isso a Secretaria de Saúde deu início a esta sexta-feira a um trabalho mais agressivo contra o mosquito naquele local. O trabalho compreende a pulverização no bairro e adjacências. A situação ainda é considerada tranquila em comparação aos demais municípios da região. Em 2007, foram registrados 13 casos positivos de dengue, sendo 7 importados e 6 autóctones. Dos exames encaminhados para sorologia, 32 são negativos e 25 aguardam resultado. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista com a psicóloga Denise Raquel Sanches, que encerra a nossa série de abordagens sobre o assunto mulher nesta semana de comemorações ao Dia Internacional da Mulher. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. Mas há a vida que é para ser intensamente vivida. Há o amor, que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo. Não mata. Clarice Linspector. Na edição desta sexta-feira do Jornal da Cultura, edição local, nós encerramos as entrevistas que abordaram a questão da mulher nessa semana em que houve, ontem, quinta-feira, foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher numa abordagem um pouco mais para a psicologia. E para a gente falar desse assunto, com essa abordagem, nós recebemos a psicóloga doutora Denise Raquel Sanches aqui no nosso jornal. Olá, obrigada pela participação. Olá, muito obrigada, Luciana. Agradeço o convite. Bom, para a gente falar um pouquinho, antes da gente entrar em questões mais específicas, pontuando a questão da mulher, como que, na tua opinião, hoje, a mulher, ela tem que conviver com tudo que o mundo coloca para ela em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à dupla ou às vezes tripla jornada? Como que a mulher ela está inserida nesse contexto? Bom, o que eu sinto, e vejo assim, até na minha experiência de consultório, e eu gostaria até de ressaltar isso, porque assim, houve uma mudança, de um valor assim muito grande no comportamento, feminino, mas eu acho que as coisas não acontecem a nível de comportamento sem antes acontecer a nível de sentimento, Então, o que eu posso perceber e o que eu sinto é bem essa questão assim, a mulher hoje ela tem um sentimento diferente diante da vida, num todo, como você colocou, num contexto mesmo, Então, hoje ela avalia as coisas, ela sente as coisas de uma forma diferente, ela foi buscar aquilo que ela deseja. Então a autoestima, ela não se submete mais a padrões,
Ainda que a gente sinta que há um peso nisso, a questão social, né? A questão dos valores que a sociedade ainda coloca, que a gente não pode esquecer, mas ela tem se desligado internamente, né? Não é só a nível assim de dizer eu faço e aconteço, não, ela tem esse sentimento, então ela está mais tranquila, né? Ela tem uma naturalidade de enfrentar as coisas, a vida, a maternidade, o trabalho. Eu acho que ela está conquistando e conseguindo esse espaço a partir desse desejo, né? Porque o que move, na verdade, é o desejo, o que nos move, né? O ser humano é movido pelo desejo. Então, a partir do momento que o desejo muda dentro, eu sinto que há uma mudança externa, né? Há uma mudança no comportamento e ela lida melhor com essas questões todas. Em relação a esses sentimentos, quais são os mais comuns, pelo menos nesse universo, né, que se passa pelo seu consultório e também que reflete o que acontece na sociedade de uma maneira geral? É um sentimento de culpa? É um sentimento de se cobrar mais, de querer dar de si o que há de melhor? O que se passa nesse momento em relação a esses sentimentos que a mulher passa e ao mesmo tempo também se cobra? Veja, você falou uma coisa assim importante, né? A questão da culpa, né? Eu percebo isso, eu sinto que a mulher ela ainda carrega e traz isso dentro dela. Embora, como eu te falei, eu acho que isso já está melhorando, já está mudando, porque ela está lidando melhor, né, com essas questões, mas eu sinto sim que ainda ela verbaliza um desejo, né, de mudança, que ela quer mais. A mulher está muito assim, ela está desejando muito mais, né, ela não está se contentando com aquilo que é possível, aquilo que é dado, mas que é dado porque sobrou. A gente percebe isso, não é sobra, a gente quer o espaço, e então eu sinto que ela está, né, nesse contexto de buscar, mas existe a culpa, né? Então o que aparece muito é assim, é um conflito, é uma crise, né? Ela deseja, mas ela às vezes, será que eu posso estar sentindo isso, né? Eu estou dizendo a nível de sentimento mesmo, né? Não é ainda a nível de atitude, né? Então a culpa é uma coisa que ainda assombra muito, né? Eu sinto que é uma coisa que ainda assombra muito, mas está diminuindo bastante. A coisa está progredindo, assim. E falando agora um pouco dessa fase de transição, né, da adolescente para mulher adulta, quais são as questões que mais afligem a mulher nessa faixa etária? Da adolescência para a mulher adulta. Bom, a adolescência é uma fase bastante tumultuada, né? É uma tempestade interna mesmo, né? E no caso da adolescência, né, para a menina, né, ela tem uma necessidade assim de autoafirmação muito grande, né? E então eu no atendimento assim com adolescentes, eu percebo que há esse desejo, né, essa coisa de crescer, mas muito medo, né? As meninas demonstram assim, elas se arrumam, elas estão altamente produzidas, são mulheres na aparência, né? Mas internamente são meninas. Então esse conflito é muito pesado, né? Porque existe um externo que traduz uma fala diferente para quem vê, né? Para quem a vê, e ela, dentro dela, existe esse conflito. Eu não posso, eu não consigo. Então ela tem que se autoafirmar. Então daí a gente vê muito essas questões, essa gravidez precoce, né? Essas coisas que às vezes vão desinstalando a menina, né, se eu posso assim dizer. Então é uma fase complicada, difícil, né, porque ela tem que desmistificar a mãe, que ela admira, né. Então é uma fase que ela tem que quebrar. Ela precisa da mãe como autoafirmação, mas ela tem que quebrar o mito mãe para ser ela mesma. Então por isso esse conflito é um conflito assim que é muito considerável, né, é muito difícil de lidar, e no consultório aparece muito assim essas queixas, né, os pais com muita dificuldade de estar lidando com a questão da adolescência. Você tocou numa questão da imagem, né, que a gente tem aí uma mídia, e aí, inclusive algumas indústrias, como a indústria da moda, inclusive, que reforçam um determinado padrão, e que esse padrão muitas vezes é associado, é sinônimo de felicidade. Quando você tem um padrão estético
condizente com isso que é proposto por esses segmentos. O que isso geralmente desencadeia? Não só na mulher, mas também na adolescente, que tem essa questão da imagem também como Forte, né? algo forte. O que isso acaba desencadeando? Bom, eu percebo que essa cobrança, eu não sei se é uma palavra forte, mas assim, eu sinto que há uma cobrança, né? Você tem que corresponder ao desejo do social, né? Do que está sendo imposto. Então, a menina, ela não tem, a adolescente, ela não tem ainda essa prontidão emocional, né? Como eu te falei, às vezes ela tem uma imagem, ela é uma mulher, mas ela ainda não tem internamente essa prontidão para estar suportando esse peso, né? Então, o que acarreta é assim, ou uma adolescência, ela tem que se transformar em mulher rapidinho, né? Ela tem que dar um jeito, ela tem que se achar naquele contexto, ou ela se retrai, ou ela não se parece com as outras e ela se fecha. Então, a gente vê assim, depressão, né? Casos de meninas nessa faixa aí de 12 a 15 anos, que a gente chama de primeira adolescência, né? Até um pouco antes, vamos contar de 10 hoje, porque a coisa está evoluindo para isso. Então, a gente vê assim, a questão da depressão muito forte. Então, é uma preocupação para nós profissionais, né? Porque isso a gente sente que tem aumentado. Por essa situação mesmo, da adolescente, da menina não conseguir corresponder. Então, ela se vê incapaz, né? Ela se vê feia, ela não se vê adequada a um contexto que é forte, que é uma apelação, né? É uma coisa muito pesada para aquilo que ela pode oferecer na carga emocional que ela está vivendo naquele momento. Diante desse quadro de depressão, principalmente na adolescência, como que a família pode ajudar a adolescente a evitar essa situação ou a minimizar essa situação? Bom, a questão da família é assim, eu diria que é vital, né? Porque a família é todo o apoio, desde sempre, mas em relação à adolescência, a família tem que estar ao lado desse adolescente, né? Ele não pode submeter o adolescente, dizer que ele é uma criança, que ele não é capaz, ele não pode dizer vá, né? Porque ele ainda não tem essa condição, mas ao lado, né? Eu sempre brinco assim, a gente tem que estar do lado e a única coisa que a gente pode fazer é ajudar a juntar os cacos, né? Se isso for muito forte, quer dizer, pai e mãe às vezes falam, mas eu tenho que dar direção, Não, você tem que estar acompanhando, né? Você não pode estar deixando que o adolescente sinta que ele é incapaz ou que ele tem coisas a cumprir, que ele também ainda não tem condição de estar cumprindo. Então, essa coisa de caminhar ao lado. Eu estou aqui, né? Pai e mãe, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui, né? Eu acho que é uma coisa trivial, é uma coisa simples, né? É uma coisa que não é difícil de fazer, que não tem mágica, que não tem... É acompanhar, é viver com o adolescente, estar com ele. Partindo dessa fase pontual da adolescência na vida da mulher, indo para outra fase pontual, que é a maternidade. Como que, na sua opinião, a mulher tem reagido, né, com a maternidade, diante da maternidade hoje em dia, tendo em vista que o número de mulheres que se dedicam a uma outra atividade, né, que tem uma atividade profissional hoje, é muito comum a gente encontrar, né, a mulher desempenhando esse papel de profissional. Como que ela encara a maternidade, tendo em vista essa outra rotina dela? Como que a maternidade se apresenta para ela e como que ela tenta administrar isso hoje em dia? Eu também percebo que a maternidade hoje ela está assim amadurecida. O que quer dizer isso, né? As mulheres estão tentando ser mães um pouquinho mais velhas, né? E eu acho que esse fato de querer, de desejar esse amadurecimento tem contribuído, porque a mulher não precisa abrir mão do trabalho, da profissão, daquilo que ela quer, gosta, né? E é preciso para a vida dela, para a autoestima dela, mas ela também não abre mão da maternidade. Então, com essa questão de estar mais amadurecida, de estar mais pronta
para gerar um filho. Eu acho que a mulher ela tem tido assim mais tranquilidade, né, para poder viver a maternidade e poder dar conta, porque de fato é uma jornada complicada, né? Mas eu sinto que está diferente, o perfil está diferente, né? Antigamente a gente sentia que as mulheres muito jovens ainda se dedicavam ao casamento, à maternidade como único objetivo. Hoje a coisa está caminhando junto. Então eu acho que a mulher tem ela está conseguindo essa condição, e voltando à questão da culpa, sem culpa, tentando não ter culpa por ter que sair, por ter que deixar o filho numa creche, por ter que estar delegando às vezes a educação por hora, né, para outros. Ela tem feito isso com mais tranquilidade, com mais naturalidade, aceitando isso de uma forma mais tranquila, mais em paz. Eu agradeço a sua entrevista concedida aqui ao Jornal da Cultura, edição local. Muito obrigada. A seguir, Pregão define postos que irão oferecer combustível mais barato para o abastecimento de frota da Prefeitura. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733, no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. O Rio, Manuel Bandeira. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite, não temer as trevas da noite. Se há estrelas no céu, refleti-las, e se os céus cepejam de nuvens, como o rio as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa, nas profundezas tranquilas. Com mais de 65 mil locais visitados, a Prefeitura concluiu a primeira etapa do recadastramento de imóveis. Desse total, pouco mais de 18 mil que foram encontrados fechados serão novamente visitados por meio de agendamento prévio. A intenção é concluir esse trabalho até o final do mês. A segunda etapa do recadastramento compreende o desenho da planta e o cálculo da medição realizada. 50% desses dados foram compilados e o serviço deve ser finalizado em junho. A terceira e última etapa compreende o lançamento de todos esses dados no sistema da Prefeitura para que a atualização seja efetuada. A previsão é de que todo o trabalho seja encerrado em setembro. Com o recadastramento, a Prefeitura tem como principal objetivo atualizar o banco de dados de todos os imóveis existentes na cidade e promover a justiça fiscal. E a Prefeitura definiu, através de pregão, uma modalidade de licitação, os 3 postos que passarão a distribuir combustíveis para a administração pública municipal. Os preços obtidos estão abaixo dos praticados no mercado. Desde a última terça-feira, a frota de 96 veículos da Prefeitura já abastece nos 3 postos que venceram a concorrência para fornecimento de combustíveis. Em alguns casos, o preço conseguido foi de até 15% a menos em relação ao praticado no mercado. O diesel, por exemplo, na bomba ao consumidor pode chegar a R$ 1,90, enquanto que para a Prefeitura custará R$ 1,67. No total, mais de 1 milhão de litros entre gasolina, álcool e diesel. Segundo o secretário de Administração, 6 revendedores de combustíveis da cidade disputaram a concorrência. O município tem continuado a realizar a prática de licitação na modalidade de pregão. Isso nós temos acompanhado, que tem trazido bastante economia para o município. E como nós fazemos para os outros materiais da Prefeitura, nós fizemos também para o combustível. É um contrato de 12 meses, onde a empresa fornece o combustível para a Prefeitura, entrega parcelada, sendo que foram vencedores 3 postos de gasolina. O posto Central, que vai estar fornecendo a gasolina para nós, o posto Monte Castelo vai fornecer o álcool e o posto Ipanema vai estar fornecendo o diesel.
que nós pudemos perceber que está aumentando o número de participantes é que a Prefeitura mantém hoje em dia o seu pagamento aos fornecedores, né? E pela quantidade também que nós licitamos, como é para o ano todo, é um volume, né, que chama a atenção dos fornecedores. Então isso traz bastante fornecedores para estar participando aqui. O projeto Parceiros da Cultura leva ao palco do Teatro Manoel Lira, amanhã, às 15h, o espetáculo A Bela Adormecida. A montagem, feita pela companhia de teatro Checkmate, conta a história da Turma da Bagunça, composta pelos personagens Puff, Poff e Piff, que, decepcionados por não poderem brincar fora de casa, decidem interpretar a história da Bela Adormecida, contada pelo tio Manfredo. A releitura dada pelas crianças a esse clássico da literatura é marcada pela criatividade e também por muita confusão. Os ingressos para A Bela Adormecida, espetáculo destinado a toda a família, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro a R$ 3,00 antecipado, R$ 5,00 com bônus e R$ 7,00 no horário da apresentação. Para quem não puder não assistir ao espetáculo, a companhia Checkmate dará uma canja amanhã na Praça Central, a partir das 10h30 da manhã, no projeto Graça na Praça, com o ensaio aberto do espetáculo, que será encenado no Teatro Manoel Lira. E falando ainda sobre cultura, na próxima segunda-feira, dia do bibliotecário, a Companhia de Teatro Checkmate e a Secretaria de Cultura e Turismo recomeçam o projeto Encanta Conto. As sessões de contação de histórias têm entrada franca e são voltadas a toda a população. A programação começa no dia 12, na Biblioteca Maria Aparecida Nogueira, no centro, a partir das 16h. E ontem, as Secretarias de Cultura e Turismo e Educação encerraram as atividades da Semana da Mulher no Anfiteatro Municipal, com o show Mulheres de A a Z, do cantor e compositor Fernando Cavalieri. E é com um trechinho dessa apresentação que a gente se despede. O Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Um bom final de semana para você. Obrigado pela companhia. Coisa mais linda, mais cheia de graça, era a menina que veio e passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, seu balançar é mais que poeira, a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque eu estou tão sozinha. Porque tudo é tão triste. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. E ela não entende. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733, no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste.